Glória a Deus. Irmãos, quem esteve hoje de manhã, ouviu uma palavra poderosa do nosso pastor, nos exortando acerca dos filhos, pode sentar, nos exortando acerca de filhos, de cuidados, né, de como cuidar dos nossos filhos através da palavra. Ele deu uma arrochada, uma apertada, e eu também vou dar uma essa noite, uma apertadinha. Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele exorta ao filho que ama. Então, toda vez que vem uma palavra de exortação para a nossa vida, nós temos que receber, nos alegrar, porque o Pai nos ama. E qual o pai que não corrige o filho para que ele venha se desenvolver, venha crescer, venha avançar nos propósitos de Deus, que ele não venha cair, que ele não venha se machucar, não é assim? Eu, como mãe, quando meus filhos estavam ali querendo descer um degrau, eu já ficava naquele cuidado. Menino, não vai ali, não sobe ali, não põe o dedo ali para não levar um choque. A mãe, o pai, eles cuidam, tem esse zelo. Então, você exorta, filho, não faça assim. Filho, você não pode agir dessa maneira. Por quê? Porque nós amamos nossos filhos, nós queremos o melhor para eles, amém? Então, eu convido vocês a assistirem no YouTube a pregação de hoje, foi maravilhosa, falou muito aos nossos corações, nos ensinou. Né? A palavra vem, às vezes, para nos exortar, consolar, né? Ensinar. Hoje foi de exortação de manhã, e vou trazer uma exortaçãozinha agora à noite. Mas quem me conhece, até exortação eu dou uma alisada. Não sou muito brava para falar, não, sou mais mansa. Ai, meu Deus, João, essa palavra vem falando comigo há muitos dias, eu li várias vezes o João, capítulo 6, e o Senhor foi falando comigo através de alguns versículos. Ele vai do 1 até o 71. Eu não vou estar lendo tudo, mas se vocês quiserem, eu leio. Vai depender de vocês. São 71 versículos e eu li várias vezes aqui, porque o livro de João ele é maravilhoso. E através dessa leitura aqui, o Senhor foi falando tanto comigo, e eu espero poder passar essa noite aquilo que o Espírito Santo falou comigo para vocês, amém? De uma maneira clara, objetiva. Então, eu quero que vocês abram em João 6, eu vou estar lendo, por enquanto, só um versículo, 2, 68 e 69. Diz assim, 68, Simão Pedro, a minha versão é a nova versão internacional, e aqui é um pouquinho diferente. Aqui é o ARA, né? Está um pouquinho diferente, mas dá para entender, amém? Senão vocês ouvem que vai dar tudo certo, amém? Então diz assim, ó. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Ai, irmão, só nesse começo aqui o Senhor já falou comigo. Por que não fala assim, ó, Senhor, para onde iremos? Não está falando de localização, de um local, mas para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Amém? Obrigada, Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é viva e poderosa, que o Senhor possa falar aos nossos corações através de mim, Senhor, assim como o Senhor falou comigo lá na minha casa, ó Pai, que eu possa transmitir, Senhor, essa palavra aos corações dos Teus filhos, que não seja eu, mas seja, Senhor amado, a Tua vontade, Senhor, neste lugar, nessa noite, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Então, aqui, eu vou estar lendo alguns versículos, algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, através desse capítulo, que é grande, né? E começa aqui no 1, quando ele está falando sobre a multiplicação, né, dos pães, do milagre ali que o Senhor Jesus realizou, e vai dizendo que o Senhor ele estava ali no monte, né, com seus discípulos, e aí ele levanta os olhos, ele vê aquela grande multidão se aproximando dele, e ele vira para Filipe e fala, onde compraremos pão para alimentar este povo? E Filipe fala,
nem 200 denários vão dar para alimentar esse povo, porque era quase 5.000 homens. Então, imagina, com mulheres, com crianças, era uma grande multidão. Então, naturalmente falando, não teria como alimentar aquele povo. E aí, André entra ali, né, no assunto, estava ali do lado, eu acredito, e fala assim, olha, tem um rapaz aí que tem os 5 pães e os 2 peixinhos, mas o que é isso? 5 pães e 2 peixinhos para alimentar toda essa multidão. Então, é nesse contexto, o Senhor vai... A gente conhece essa história, acho que todos aqui já conhecem, que há esse grande milagre, ele pega aqueles pães, ele dá graças ao Senhor, e aquilo é multiplicado de uma maneira que ele coloca nas mãos dos discípulos, e eles vão e distribuem ao povo, e assim fez também com os peixinhos. Então, o povo ali estava seguindo, aquela multidão estava seguindo Jesus, por quê? Primeiro, porque tinha visto as curas, os milagres, tantas coisas que o Senhor tinha realizado ali. Então, eles estavam atrás, a multidão estava atrás, porque viu aquelas curas, aqueles milagres milagrosos ali que o Senhor operou ali no meio deles, né? E aí, além disso, eles estão no deserto, o Senhor dá pão, multiplica pão, sacia a fome deles, fala que eles comeram até não querer mais, e ainda sobejou os 12 cestos. E aí eu vou abrir uma aspas aqui para quebrar um pouquinho o clima aqui, brincar com o nosso pastor, depois qualquer coisa ele puxa a minha orelha. Porque eu acredito aqui, sabe, passou pela minha cabeça assim, bem rápido, que é daqui que o cristão teve uma faminha assim de comer bem nas festas, pastor. Porque o Senhor fez um milagre aqui, eles comeram, que sobejou, comeram, não aguentavam mais comer, e eu acredito que seja. Que teve essa fama. Então, o que acontece? Pelo Senhor fazer tudo aquilo, o que eles queriam? Eles queriam levantar o Senhor rei. Porque ele faz as curas, os milagres. A gente não vai ter mais falta de nada, de pão, de nada. Então, já queriam levantar ele, e o Senhor, conhecendo a intenção do coração deles, sai dali e vai para o monte. Então, passando tudo isso, eles pegam os discípulos à noite, ele vai, pega os barcos, vão também para o alto mar. Tem a parte do mar lá que Jesus anda sobre as águas, a grande tempestade, que os irmãos também conhecem. E aí eles vão, aí a multidão percebe que Jesus não está mais lá, nem os discípulos. Então, o que eles fazem? Pegam os barquinhos e vão atrás, vão para o outro lado. E chegando lá, é aqui que começa a ministração. Porque chegando lá, fala assim, no versículo 25, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha só, a multidão estava seguindo ele pelos seus milagres, mas a partir do pão, aí que eles começam a seguir, não é nem pelos milagres, mas sim pelo pão. E aí Jesus aqui começa a falar as coisas com ele, vai ter uma conversa, assim, um diálogo entre eles lá, que eles falam assim, aí eles falam assim, aí o Senhor fala assim para eles assim, não trabalhe pela comida que vai estragar. Não trabalhe para a comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Então, o Senhor já começa a mostrar para eles que eles estavam ali de uma forma assim de... Como que eu posso falar? A motivação do coração deles, o Senhor já conhecia e via que eles estavam ali só para aquilo que o Senhor poderia dar. Então, eu já quero falar, falando para mim mesmo em casa e falando para vocês aqui nessa noite, porque quando a gente prega primeiro para nós, para depois lançar para a igreja, que quantos vêm até a casa do Senhor, vêm até a igreja, vêm até o Senhor por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode oferecer. Não, Senhor, eu preciso de uma cura, e Ele vem, e o Senhor é tão bondoso, que Ele vai e Ele cura. Aliás, Ele já fez tudo naquela cruz, né? Ele falou, está consumado, nós temos que tomar posse de tudo aquilo que Ele fez naquela cruz por nós, derramando o seu sangue precioso pelas nossas vidas. Lá Ele já trouxe, nós temos o direito dessa cura, nós temos o direito de viver uma vida abundante, nós temos o direito de tudo aquilo que Ele conquistou naquela cruz.
Mas ele é tão bom, que ele vai e cura a pessoa. A pessoa vem e está com um problema bem sério financeiro, e ela se coloca na presença dele, e o Senhor vai lá, ele abre as portas, ele traz assim o suprimento, faz a vida da pessoa prosperar, e, de repente, a pessoa não aparece mais, ou não busca mais o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes é isso. E o que eu quero falar nessa noite para mim, para você, é que, até uma pergunta, você é multidão ou você é discípulo? Porque a multidão faz isso. A multidão, ela vai e busca o Senhor por aquilo que Ele pode dar. A multidão, eu não estou falando que é errado você buscar o Senhor quando você precisa de algo, de você orar, de você pedir para Ele, porque Ele vai dar. Como eu falei, Ele é um Pai amoroso que cuida de nós. Quantas vezes eu entrei na presença do Senhor buscando algo, de uma necessidade, de um desespero, de uma circunstância, e o Senhor veio, tocou, abençoou, transformou, fez tudo aquilo que era necessário fazer na minha vida, e eu sei que Ele fez em cada um de vocês. Mas não seja a multidão que busca Jesus somente pelo interesse. Ele fala assim, 28. Vou ler o versículo 27 de novo. Não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, Deus, o Pai. Nele colocou seu selo de aprovação. Então, lá vem a multidão. Então, e os discípulos que eu falo que são falsos discípulos. Então, perguntaram-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creamos em Ti? Que farás? Meu irmão, Jesus já tinha feito tanto milagre, fez tudo que a gente vê aqui na palavra, já tinha curado, aí, que sinal ainda eles queriam? Engraçado que aqui ele está falando para os judeus, que era o povo de Deus. E a gente vê mais atrás, no capítulo 4, Jesus falando com a samaritana. E ele fala com ela ali, ela não tinha conhecimento nenhum. E quando ele fala que ele é essa água, e que a água vive, que já, se ela bebesse daquela água, jamais ela teria sede, ela falou, eu quero beber dessa água. E quando ela fala, onde eu devo adorar, é aqui, nesse monte, ali, vai falando ali a palavra. E ela fala assim, ele fala assim, na hora que ele fala assim, eu sou o Messias, ela crê. E aqui ele está falando com o povo, que era judeu, que viu os milagres, que estava ali atrás dele. E ele está falando, que milagre, que sinal milagroso mostrará para que vejamos e crê em Ti. Então, irmãos, eu vejo aqui um povo cheio de religiosidade, tanto que, quando continua aqui no 31, fala assim, os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí lá vem eles de novo. Disseram-lhes, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Ainda estava atrás do pão, aí estava olhando Jesus no natural. Eles estavam buscando ao Senhor, não estavam entendendo nada, estavam enxergando Ele, tanto que nós vamos vir aqui mais para frente, que eles vão falar, quem é este, né? Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
com isso, os judeus começaram o quê? A criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Olha só, olhando para o natural. Eles não conseguiam enxergar o espiritual, eles não conseguiam enxergar Jesus como sendo esse pão vivo que desceu do céu, eles não estavam entendendo. E não é que eles não estavam entendendo a mensagem, mas eles não queriam aceitar a mensagem. Tem uma diferença, eles não queriam aceitar. E eles falam assim, ó, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e dizer, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode ser descido do céu? Mas nós vemos que Jesus ele não está preocupado com a multidão e querer falar aquilo que eles queriam escutar, aquilo que eles queriam ouvir. Muitas vezes as pessoas vêm na igreja para ouvir, querer ouvir aquilo que vai satisfazer o desejo do seu coração, da sua alma, querer ouvir uma palavra que é bom, é gostoso falar, né? Nós estamos agora chegando já para 2025, falta pouco tempo, poucas horas, e trazer uma palavra, que nem o pastor hoje de manhã falou, né? Hoje é dia que seria uma palavra de, né? Sei lá, de falar só sobre as bênçãos, prosperidade, porque isso a gente nem precisa falar, porque nós já somos mais que abençoados, nós somos prósperos em Jesus. Né? Nós somos filhos dele, e a gente tem o melhor de Deus, ele tem um banquete para as nossas vidas, amém? Mas aqui ele está nos exortando, vocês vão entender daqui para frente, a sermos melhores, a entrarmos em 2025 de uma maneira diferente, querendo não ser essa multidão, não querer estar só envolvido, porque o envolvido, ele vem, muitas vezes, ele ouve, ele louva, ele participa até. Isso, ele está envolvido de uma certa forma, mas o Senhor quer comprometidos. É diferente. Isso é ser discípulo, e nós vamos ver aqui. Então, o Senhor continua ali falando, ele não afrouxa, não, ele começa a falar ali, independente daquilo que eles estavam pensando. Aí diz, 41, com isso os judeus começaram a acreditar em Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu, e dizia, este não é Jesus, né, como eu falei e tal. No 43, respondeu Jesus, parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Olha que coisa linda. Em Oséias 4, não lembro agora do versículo, fala que ele nos atraiu com amor, com cordas de amor. Olha como que você é precioso. Olha só como você é importante, como você é amado, como você é especial para o Senhor. Ele te atraiu com cordas de amor. Oh, glória a Deus. Esse é o Deus maravilhoso a quem nós servimos, irmãos. Não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. E aqui falou muito comigo, nessa parte, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Então, irmãos, não é somente ouvir, mas é ouvir, aprender, e eu vou acrescentar, e praticar. Nós temos que ouvir a palavra, nós temos que aprender dele cada dia mais, de dia e de noite, pegar da palavra e receber, e estar nos cultos, e receber. Quantas palavras foi lançadas neste lugar de bênção, quantas pessoas, como foi falado hoje, passaram aqui, quantos missionários, foi um ano tremendo, um mês tremendo, foi tudo maravilhoso. A gente se encheu da palavra, nós ouvimos a palavra, mas nós podemos só ser ouvintes, como fala na palavra, sede ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Então, não basta você ouvir, você tem que praticar, você tem que aprender mais dele, que ele é manso e suave, né? Como diz, aprendei-vos de mim, que sou manso e suave, aprender cada vez mais, estar como Maria aos pés do Senhor, aprendendo mais e mais dele, buscando dele. Amém? No 46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele foi muito explícito aqui, ele falou quem ele era, e mesmo assim eles não estavam aceitando. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu,
para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha quantas vezes o Senhor enfatizou. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Agora apertou de vez. Quando falou que tinha que comer da carne dele, pronto, agora eles falaram, como assim? Comer da carne dele? Aí apertou de vez. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim é aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu quero repetir esse versículo, essa final desse versículo. Assim aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Como que eu sei se a pessoa está se alimentando? Como a gente pode observar a pessoa que se alimenta do Senhor? Como que eu sei? Quando ele está vivendo por causa dele. Quando ele está gastando o seu tempo para as coisas dele. Quando você resolve a deixar tudo por ele. Você está se alimentando. Quem se alimenta? Porque a gente pode comer um alimento errado, amém? Você pode comer do alimento da sua carne. Você pode se alimentar dos desejos, alguns desejos que não é para se alimentar. Você pode estar alimentando a sua própria alma, porque a alma é onde estão nossos sentimentos. Você pode estar alimentando e entrando. Tem pessoas entrando em depressão, em angústia, muitas tristezas, se alimentando daquilo. E ele fala assim: se você se alimentar de mim, você vai viver por minha causa. É assim que a gente vê quando a pessoa está se alimentando do Senhor, porque você quer se gastar com Ele, você quer viver para Ele, você quer fazer as coisas para Ele. Você deixa de muitas coisas na sua casa, de fazer coisas que como o pastor sempre fala isso aqui, ele acho que comentou até hoje, não sei se foi hoje, falando sobre deixar sua família, deixar foi hoje. Às vezes tem festa, deixar de participar. Por quê? Porque as coisas do Senhor, isso é como uma chama no coração dele, tem que ser como uma chama no nosso coração. Da gente se gastar para o Senhor, se envolver, se alimentar dessa palavra, porque ela nos fortalece, é essa palavra que vai nos fortalecer. É essa palavra que vai nos sustentar no dia mau. É essa palavra que, na hora que vem a circunstância, você vai para a palavra, você vai para o seu joelho orar. Eu falei joelho, mas vocês entendem. Orar da maneira que vocês oram, em pé, sentado, deitado, não importa. Você vai estar na presença do Senhor. E essa palavra vai te sustentar, ela vai te levantar. Aí você tá ali, como aquele louvor que fala que se as águas me submergir, a tua mão me levantará e me sustentará. Assim como ele fez com Pedro ali, que levantou e tirou. Ele submergiu daquelas águas. A palavra faz isso. Você pode estar numa situação terrível. Você pode estar no momento mais difícil da sua vida. Quando você se propõe a gastar tempo, a se alimentar dele, ele te sustenta. Ele te sustenta, ele faz. Você está naquela situação de tristeza e, de repente, você salta de alegria. Ele coloca um cântico novo nos seus lábios e você começa a glorificar. Meu Deus, as pessoas olham para você e falam: como que pode estar passando nessa situação? E ela está exaltando, ela está adorando, ela está levantando as mãos, ela está pulando, ela está correndo. Por quê? É o Senhor. Porque se não for o Senhor na nossa vida, meu Deus do céu, que seria de nós sem Ele? Ele é esse pão maravilhoso nas nossas vidas, amém?
58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvir isso, o que aconteceu? É duro, né, o discurso. Eles ouviram isso e falaram assim, dura essa palavra, quem pode suportá-la? Meu irmão, quem pode suportar é aquele que é crente de verdade. Quem pode suportar é aquele que é discípulo, é aquele que não é multidão. Quem pode suportar palavras de vida eterna, falar que ele é o pão da vida, que ele é maravilhoso, e as pessoas ali deixaram, abandonaram, não quiseram mais. É duro de suportar porque eles não queriam ser transformados. Porque a palavra de exortação, a palavra vem muitas vezes e ela vai confrontar. E muitas vezes a pessoa não quer ouvir uma palavra de confronto. A pessoa não quer transformação, a pessoa não quer mudar. E o Senhor está ensinando ali, mas eles falam, dura essa palavra, quem pode suportar? Você, eu. Nós podemos suportar, porque nós somos crentes de verdade, né? Nós somos discípulos de verdade, amém? Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estavam antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu. E é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que eu lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, como eu falei no começo, né, os falsos discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Aí Simão Pedro lhe respondeu, né? Sempre Pedro, né? As pessoas falam de Pedro, mas Pedro, eu gosto dele. Ele é... Senhor, para quem iremos? Ah, meus irmãos, para quem iremos se ele é esse pão vivo que desceu dos céus? Para quem iremos se ele é essa rocha inabalável onde nós somos seguros e firmes nele? Para quem iremos se ele é o bom pastor que tem cuidado de nós? Para quem iremos se ele é maravilhoso, conselheiro, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz? Para quem iremos se ele é o alfa, o ômega, ele é o princípio e o fim? Para quem iremos se ele é o nosso consolador, o nosso amigo fiel? Para quem iremos se ele, em momentos de desespero, ele vem e fala, filho, filha, eu estou aqui, você nunca estará sós. Você não está sozinho, eu estou contigo. É eu que te levanto, é eu que te sustento, é eu que te faço você caminhar, seguir. Eu faço você avançar. Para quem iremos se só ele tem palavras de vida eterna? Para quem iremos se ele é a fonte de água viva? Para quem iremos se ele é tudo? Ele é tudo em mim, ele é tudo em você. Nós louvamos aqui e exaltamos Jesus nessa noite, falando de Jesus, que ele é poderoso, que ele é maravilhoso. Nós não temos outro lugar, não há como voltar para trás, não há como desistir. Você não vai encontrar nada melhor do que Jesus. Você não vai encontrar paz em outro lugar. Você não vai encontrar alegria em ninguém. Ninguém pode te dar essa alegria. Esse amor tão forte que nós sentimos em nós, e ele nos cerca, a palavra de Deus, com essas cordas de amor. Você é filho e filha amado do Pai. Não tem lugar melhor para ir. Não tem lugar. Não tem. Ele é a paz. Ele é a paz que excede todo entendimento. E Pedro entendeu isso. Ele estava com a multidão. Ele viu as mesmas coisas. Ele ouviu as mesmas coisas. E olha o olhar de Pedro. E olha a diferença de um discípulo verdadeiro. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho. Só tu tens palavras para a minha vida. Só tu tens a palavra de vida eterna. Tu és maravilhoso. Amém? Então Jesus respondeu.
Continuando. Para onde iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo Deus. E até se alguém souber me ajudar, que eu não lembro onde está, talvez em Mateus, fala que Jesus estava lá entre eles, e ele pergunta, o que estão falando sobre mim? Quem que eu sou, né? Aí um fala que ele é Elias, outro fala que ele é o profeta, Jeremias, outros profetas, e vai falando sobre ele. Aí quando vira para Pedro, e Pedro fala, o que Pedro responde? Tu és o Cristo. Então, nós conhecemos quem ele é. Pode ser que você tenha pouco tempo de caminhada, ou muito, ou independente disso, você já sabe quem ele é. Porque a partir do momento que você entregou sua vida para ele, que você entregou seu coração para ele, que ele entrou dentro de você, você já sabe quem ele é. Não sei se vocês viveram isso, eu vivi isso. Uma pessoa que não tinha alegria, que eu ficava no portão da minha casa, eu olhava para o horizonte, eu quero estar atrás daquele horizonte, porque eu acho que ali eu vou ser feliz. Eu não tinha alegria, não tinha paz. E, de repente, o Senhor entrou no meu coração, invadiu. E, aquela paz, né? Aquele amor, aquela bondade. Você nunca mais é o mesmo. Uma vez iluminados, é impossível voltar atrás. Por isso nós somos discípulos. Por isso nós não somos multidão. Nós somos aqueles comprometidos e não só envolvidos. Nós somos aquele que vai fazer a diferença. Nós somos aquele que o Senhor vai poder contar como sal da terra e luz do mundo. As pessoas vão ter que olhar para nós e ver essa diferença. Vai ter que ver essa diferença em nós. Nós somos esse sal. Nós somos os discípulos do Senhor. Amém? Então, Jesus respondeu, não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Olha só, até mesmo no meio do discípulo ainda tinha um, que nós sabemos, né? Judas, que fala aqui que é um diabo. E ele referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ele foi falando tantas coisas, né? Que às vezes vem tantas coisas e às vezes a gente está pregando, mas o que importa é aquilo que o Senhor fala aqui para o coração de vocês. Na minha casa ele falou várias coisas, mas algumas coisas acrescentei aqui daquilo que ele falou, porque é o Espírito Santo que conhece você, ele sabe da sua necessidade, ele sabe do que você precisa, ele sabe o que você veio buscar nessa noite, ele sabe que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui para adorar esse Deus. E o Senhor olha isso, Ele sabe a motivação do seu coração. E você vai sair dessa noite aqui, levando aquilo que você veio buscar do Senhor, como um presente nas suas mãos. E que você possa, com esses poucos dias que faltam, entrar no 2025 nessa consciência de que você é discípulo, que você tem que fazer a diferença. E que Deus, Ele te escolheu para um grande propósito, e que Ele tem o melhor para operar na sua vida. Amém? Que o Senhor seja louvado. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, pastor, irmãos. Eu estava brincando com a Jeane, que eu ia fazer uma dobradinha com o pastor. Eu vou entregar um pouco mais cedo e ele tem a palavra para completar nessa noite. Amém? Que o Senhor seja louvado. Você pode ficar de pé, eu vou pedir para o grupo de louvor. Eu espero que o Senhor tenha falado com você, assim como Ele falou ao meu coração, de que é tão bom servir esse Deus, de como é bom se alimentar dEle, fazer a vontade dEle, deixar tudo e viver a vida dEle. Deixar tudo para seguir, continuar seguindo. Deixar tudo para ser esse discípulo onde ele vai olhar e ele vai ver você, essa transformação, você buscando em santidade. Quantas coisas a gente tem visto, né, irmãos, nesses últimos tempos? Jesus está às portas, não é mais tempo para brincar, não é mais tempo para cochilar, não é mais tempo para pensar, vou servir ou não vou servir, não. Agora é a hora. Agora é a hora. E vai ser daqui a pouco, nós não sabemos o dia e a hora, então faça o melhor para o seu Deus. Eu sei de onde Ele me tirou, você sabe de onde Ele tirou, então Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor.
Você pode falar palavras de amor para o seu Deus. Você pode falar o quanto Ele é maravilhoso. Ele cuida de você. Muitas vezes falhamos, mas mesmo assim Ele não desiste de nós. Muitas vezes pensamos, talvez isso não é para mim. Ele fala, é para você sim, filha, filho. Fala palavras de amor para Ele, o quanto você o ama, o quanto Ele é tudo na sua vida. Ore, calabas.